Geralmente, quando algo é adaptado de algum lugar do material original, alguma coisa é mudada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá para você que está assistindo esse vídeo, eu sou Leonardo Santos, estou aqui com meu amigo Pedro Henrique. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal e caiu aqui de paraquedas, aproveita para se inscrever agora. Se possível, deixa um like. E se você gosta do nosso material e quer que evolua, coloca um comentário aqui, compartilha com seus amigos, que você interagindo com esse vídeo, o YouTube vai entender que esse canal é importante e vai compartilhar esse vídeo com mais gente. Então dá essa força pra gente, até porque somos um canal pequeno e precisamos da sua ajuda. Acho que uns 2, 3 vídeos atrás eu cheguei a comentar que eu queria gravar esse tema falando sobre o porquê que muda tanto uma adaptação de um material original para outra mídia. E especificamente eu queria falar dos mangás e dos animes, porque que hoje em dia é muito mais comum você ver grandes obras sendo adaptadas de light novel, porque de mangá eles têm uma linguagem que evoluiu para um conceito muito único do que é um mangá, e que você trazer aquilo, você adaptar a linguagem utilizada no mangá para uma outra mídia, ele não vai ficar bom, vai ter que ser feitas muitas alterações no material para poder encaixar numa outra linguagem. Isso às vezes acaba perdendo um pouco da essência do material original. A galera às vezes vai ver pedaços cortados da história, às vezes vão ver coisas que não tem na história original, mas que teve que ser postas para fazer uma certa junção, uma ligação ali, e que vai descontentar, eu acho que a maior parte dos fãs. E por que isso acontece? Os mangás geralmente são feitos para serem contados em 20 páginas, 25, tem sim mangás de 50 páginas o capítulo, tem mangás de 12, 10 páginas o capítulo. Vamos estipular uma média ali, sei lá, de 15 a 25 páginas ali um capítulo. Essas histórias, eles têm que ter um começo, meio e fim. Então assim, você vê umas pequenas histórias com começo, meio e fim, para não deixar às vezes o público perdido ou algo do tipo, e que são mais fáceis de se contar histórias nesse formato nos mangás. Você vê ali que você pegar 20 páginas de história, que tem gente que lê em 2 minutos, 3 minutos, você tentar fazer um episódio de 30 minutos, ali de 20 e poucos minutos, dessas pequenas histórias, e juntando várias dessas pequenas histórias que foram feitas para ter um começo, meio e fim em 20 páginas, cara, não dá pra você fazer isso sem você alterar o material original. É impossível, é simplesmente impossível. Então, assim, você vai conseguir perceber que existem muitos, principalmente isekais, cara, isso é muito comum em isekai, que você vê ali que teve que ser colocadas coisas no episódio para juntar uma dessas pequenas histórias com outra, e depois com a outra, e depois com a outra. Isso acaba perdendo um pouco o rumo, né, a forma da linguagem do material original. Isso fica extremamente ruim, porque às vezes eles não querem mudar tanto. Às vezes eles querem se esforçar ao máximo para tentar manter igual a obra original, só que como ela foi feita para uma outra linguagem, para um outro formato, você transformar ela sem tentar mudar ela de fato vai fazer com que ela fique ruim. Às vezes não tentar causar essa rejeição é o que vai causar essa rejeição de quem já era fã da obra. É por isso que é muito mais fácil você pegar uma light novel e adaptar ela para um anime, porque elas não são feitas nas mesmas linguagens que foram utilizadas no mangá. Elas não são feitas para ter começo, meio e fim em 20 páginas. Então, são livros, né? São capítulos, então é muito mais fácil você criar um episódio inteiro em cima de um capítulo de light novel. A gente vê que tem muito anime que é feito em cima de light novel, mesmo tendo um mangá, ainda assim eles optam por fazer em cima de light novel. Tá sendo assim como o Shuko Tensei, eles estão meio que cagando pro mangá e estão seguindo a light novel. Geralmente animes que seguem a light novel tendem a ser melhores. Só que assim, a maioria que acontece isso de vir da light novel são isekais, não são os outros estilos. Tem até o... Porque é pro gênero da moda. Eu acho que é porque é o gênero da moda. Sim. Então é por isso que tá acontecendo mais com isekais. Mas isso já vem lá de trás já, não é de agora. O ReZero aconteceu isso, que o ReZero o mangá dele tá atrás do anime, pra ter noção. Muita coisa acontece no anime e não acontece no mangá. Então, geralmente, por exemplo, tem o outro também, ó, Teita no Yusha. O anime,
ele tenta mesclar as duas coisas, entre o mangá e a light novel. A light novel já tá bem pra frente, o mangá também já tá bem pra frente do anime, mas tem coisa que acontece no anime que ele fica mais divertido de assistir, porque eles querem deixar o protagonista um pouco mais leve, pra não causar aquela estranheza de, nossa, esse cara parece um vilão. E já no mangá, não. No mangá é mais parecido, mais que ele... Tipo assim, a gente vê que ele é um herói, a gente entende o lado dele, mas pro povo em volta dele parece mais que ele é um vilão do que um herói. Diferente do que acontece no anime, né? Que o anime deixa um pouco mais leve. Já na Light Novel, não. Na Light Novel acontece meio que... Assim, todo mundo já entendeu que ele é o herói e que as coisas que ele tá fazendo não era errado. Na verdade, ele tá fazendo para o bem do povo ali deles. Um outro anime também, que também é Isekai, é Demon's Shadow. Também estava sendo feito em cima da Light Novel, não estava sendo feito em cima do mangá. Tanto que o Light Novel, né, você vê que quando o mangá é feito em cima de uma Light Novel, também não fica igual a Light Novel. Então não é só do mangá pro anime que sofre um pouco essas alterações na história. Porque o mangá, ele tem uma linguagem própria. É a mesma coisa de livro para filme. Aconteceu com Harry Potter, tem uma linguagem diferente, não vai poder ser igual, não tem como. Porque o que precisa ser feito pro audiovisual é totalmente diferente do que é feito só pra escrita, sabe? Shadow, ele é bem mais comédia do que o anime. E assim, você vê aqui exemplos muito bons de obras são boas. Demon's Shadow, Tetsuno-Yusha, Mushoku Tensei, foi assim com Saw, Sword Art Online. Agora, você vê que esses animes geralmente teve uma certa moda também de animes curtinhos, né? Que são os animes de episódio de 5, 10 minutos. São animes geralmente que você vê ali que se você colocasse umas coisinhas ali pra ligar uma história a outra, os caras iam forçar um episódio de 20 minutos, mas optaram por não fazer isso, o que na minha opinião é correto. Você também vê que tem aqueles animes de pequenas histórias, né, que no episódio, que Nagatoro-san geralmente eles contavam ali 2, 3 histórias por episódio, e uma história não tinha muito ligação com a outra. Por quê? Porque o mangá ele não foi feito nessa temática, né? Ele não foi feito para ser uma história longa. Aí, geralmente, quando eles tentam forçar com que isso aconteça, você vai ver que vai ficar uma merda. Vai ficar uma merda. Literalmente uma merda. Nagatoro-san, inclusive, o mangá dele é curto. Essas pequenas histórias é contada mangá, mas o próprio mangá, cada capítulo não conta uma história só no mangá. Eles contam várias histórias num capítulo só. E quando eles fizeram a adaptação pro anime, eles conseguiram extrair o máximo que eles conseguiam do mangá pro anime. E é um negócio que ficou bom. Geralmente, quando eles fazem isso, não fica tão bom, mas esse é um exemplo que eles conseguiram extrair o máximo que eles conseguiriam do mangá. Inclusive, como que é o nome daquele anime da garota que não fala? Começando quente, comuniquei. Isso. Esse também é um outro exemplo que o mangá, cada historinha ali, ela é bem curtinha. Então, a primeira temporada desse anime, eles conseguiram colocar a cada episódio uma história. E na segunda temporada, cada episódio contava com 2, 3 histórias, assim, dependendo. Então, eles conseguiram extrair bastante, o máximo que eles conseguiram do mangá pro anime. E eu acho que no anime chegou até ter um final porque não tinha mais da onde extrair as coisas ali, senão ia ficar muito extenso e ia ficar cansativo de assistir. Você vê que existem os mangás, né, que são feitos para terem essas pequenas histórias de começo, meio e fim. Eles não tentam, nem os próprios mangakas tentam ligar uma história a outra, então você faz um anime contando várias historinhas sem ligação diretas entre essas histórias, assim, essa continuidade direta. Vocês vão ver que tem animes, às vezes, que os caras tiram muita coisa do mangá, porque se for por aquilo que acontece no mangá, vai ser mais difícil de você fazer essa junção dessas pequenas histórias. Às vezes eles até agregam coisas a histórias que não eram pra ter no mangá, que geralmente a galera que vê o anime fala, mas isso aí não acontece, por que os caras estão fazendo isso? Porque os caras tiveram que pôr coisas no anime pra fazer essa ligação, essa junção. Galera, a gente vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se quer mais assuntos assim, comenta aqui embaixo que assim que possível a gente vai responder. Então falou, valeu e até a próxima.